Vindo aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Irmãos, nessa noite nós vamos ter a alegria de termos não apenas a ministração da Santa Ceia, mas também nós vamos ter a alegria de ter neste culto a ordenação e a investidura de oficiais eleitos pela igreja. A nossa igreja, na sua última assembleia extraordinária, elegeu presbítero, olivério e diáconos para a igreja: Guilherme, Eilton, Wendel, Alexis, Júlio, Jefferson, João Paulo e Tássio. E é com muita alegria que hoje nós vamos então proceder à ordenação da maior parte desses irmãos e à investidura de todos eles. Digo a maior parte porque nós temos aqui como reeleitos os nossos irmãos diáconos Guilherme e Eilton, que serão apenas investidos no seu cargo, mas todos os demais serão ordenados. E eu quero então proceder esse momento com você, com toda a igreja, e passar algumas informações importantes neste momento. Quero já convidar também um conselho para estar aqui comigo à frente, assim também com o pastor Milton, enquanto nós já passamos algumas informações importantes, começando primeiro sobre a ordenação e investidura de diáconos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o rei, o cabeça da sua igreja. E foi o Senhor que permitiu que no meio da igreja houvesse socorros, o trabalho de socorro, o trabalho de diáconos. A palavra de Deus nos ensina lá em Atos 4, 34 e 35, a seguinte verdade: nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Mas nós vemos também em Atos, capítulo de número 6, de verso 1 ao 6, que à medida que o número dos discípulos foi se aumentando, havia necessidade de que a igreja escolhesse homens separados por Deus, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que eles pudessem cuidar do serviço da igreja, do socorro àqueles que eram necessitados. A palavra de Deus nos conta então sobre como 7 homens de boa reputação foram escolhidos para serem diáconos na igreja do Senhor Jesus. Nós entendemos que aquilo que foi observado lá em Atos, capítulo de número 6, não se manteve apenas como algo histórico na vida da igreja e que terminaria naquele momento. Pelo contrário, nós entendemos que pelas instruções que a Bíblia nos dá em textos como 1 Timóteo, capítulo de número 3, nós temos a informação de que o ofício do diaconato é contínuo na vida da igreja e que a igreja do Senhor Jesus sempre deverá ter em seu meio eleitos, investidos e ordenados diáconos, homens separados por Deus. A palavra nos diz lá então em 1 Timóteo 3, versículos 8 a 10, 12 a 13, sobre qualificações e exigências que o próprio Rei Jesus nos dá para termos diáconos. A Bíblia fala, por exemplo, o seguinte: quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Também que sejam estes primeiramente experimentados, se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. O Senhor Jesus nos dá as qualificações para que a igreja possa escolher, ordenar e investir diáconos. E compete a esses homens escolhidos por Deus para servir ao Senhor na igreja local algumas competências e incumbências. Primeiro, receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os pobres, necessitados, para fins piedosos. Segundo lugar, para distribuir essas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades daqueles que carecem. Terceiro, zelar pela boa ordem no serviço divino, no culto a Deus, pela decência, limpeza, ordem no templo e suas dependências. E no desempenho desse seu ofício, esses diáconos estão sujeitos à direção do conselho da igreja, que está aqui à frente representado. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição, da caridade fraternal, da ordem no culto ao Senhor. E nesse momento que, com muita alegria, nós vamos proceder agora à ordenação desses irmãos eleitos para o diaconato dessa igreja, e eu gostaria de convidar esses irmãos aqui à frente então. A saber, nosso irmão diácono Guilherme, nosso irmão diácono Eilton, e também os eleitos em assembleia, nosso irmão Wendel, Alex, Júlio,
Jefferson e João Paulo. Por favor, queridos, venham à frente. Podem se posicionar aqui à minha direita. Muito bem, estamos aqui diante de nós, esses irmãos queridos, eleitos pela igreja, e eu passarei a fazer agora algumas perguntas constitucionais que são obrigatórias de serem respondidas por aqueles que foram eleitos pela primeira vez. Não precisam respondê-las porque já responderam no momento da sua ordenação. Os irmãos Guilherme e Eilton já são diáconos eleitos e ordenados pela nossa igreja. Mas aos demais eu peço bastante atenção e que os irmãos respondam de maneira clara para que toda a igreja possa ver. Primeiro, vocês creem que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a nossa única regra de fé, infalível de fé e de prática? Vocês recebem e adotam a confissão de fé de Westminster e seus catecismos dessa igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado na palavra de Deus? Ainda, vocês sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Quarto, vocês aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? E por último, vocês prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Muito bem. Diante dessas afirmativas, eu gostaria de fazer então agora duas perguntas para a igreja. E eu gostaria de pedir a você que respondesse, alto bom som. E vocês, membros dessa igreja, Igreja Presbiteriana do Eldorado, reconhecem esses nossos irmãos agora como diáconos desta igreja? Vocês prometem também tributar toda a honra, animação e obediência no Senhor, para que, segundo a palavra de Deus e a Constituição da nossa igreja, eles possam exercer esse ofício por direito? Muito bem. Diante dessas palavras afirmativas da igreja e também dos irmãos, nós vamos agora passar a consagração a esse ofício santo por meio da oração e da imposição do conselho da nossa igreja. Então quero pedir aos irmãos, somos muitos, então nós vamos ter que ajustar, e quero pedir aos irmãos que, por favor, se ajoelhem mais à frente. Pode puxar aí um pouquinho, pastor Milton, por favor, e nós vamos orar por vocês. Alguém podia me auxiliar da comunicação aí, me ajudando com esses microfones aqui, ó. Muito obrigado. Vamos orar, peço ao conselho para que se posicione aqui, impõe as mãos sobre esses irmãos queridos. Deus, nós te damos graça, te rendemos como nosso Deus e Pai, e te louvamos, ó Deus, pela alegria de termos em nosso meio homens escolhidos pelo Senhor, escolhidos, ó Deus, pela orientação e sabedoria dada à Assembleia, para que eles possam, Deus, diante de Ti, ó Deus, exercer esse ofício santo e sagrado que o Senhor os chama a cumprir. Ó Deus, que alegria ter em nosso meio homens comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com o Teu reino, para que eles possam exercer, ó Deus, com sabedoria, com entendimento, esse ofício. Ó Deus, nós neste momento, Pai, queremos rogar ao Senhor que Tu mesmo, por Teu Santo Espírito, possa ordená-los a esse cargo. Que Tu mesmo, ó Deus, por Teu Santo Espírito, possa investi-los de graça, revesti-los de capacidade no cumprimento desse ofício. E que eles possam exercê-los no temor, na graça e na orientação do Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós rogamos a Tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ficar em pé. Eu queria pedir, então, a começar ali do João Paulo, que os nossos irmãos presbíteros pudessem estender a destra de companhia. Os diáconos que estiverem presentes também, por favor, venham rapidamente à frente. Nós queremos estender essa destra de recepção, de companhia desses amados irmãos ao ofício da nossa igreja. Que Deus possa abençoá-los e derramar graça sobre vocês em nome de Jesus.
Amém. Agora eu gostaria então de proclamar e declarar regularmente eleitos e ordenados ao ofício da diaconia os irmãos Wendel, Alex, Júlio, Jefferson e João Paulo. E também todos vocês, incluindo agora também o nosso irmão Guilherme e o nosso irmão Eilton, investidos para o exercício desse cargo, no cumprimento desse mandato, segundo a palavra do Senhor, segundo a constituição da nossa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor possa capacitá-los no cumprimento desse ofício. Que cada dia o Senhor revista-os com graça, abençoe suas famílias, abençoe seus lares, que o Senhor possa sustentá-los na graça dele a cada dia, em nome de Jesus. Deus abençoe, eu agradeço os irmãos, podem descer, por favor. Os demais presbíteros podem continuar aqui. Nós vamos agora dar continuidade nesse momento também à investidura e ordenação de presbítero. E eu já quero proceder a isso, trazendo instruções importantes para nós como igreja. Nós cremos que no Novo Testamento o governo da igreja está sobre a divina autoridade a cargo de presbíteros. A palavra nos ensina em 1 Timóteo 5,17 o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se avadigam na palavra e no ensino. E também em 1 Coríntios 12, versículo 28, a Bíblia nos fala sobre governos, entre os diversos ofícios eclesiásticos. Nós cremos então que a liderança da igreja, a autoridade da igreja, deve ser conduzida por presbíteros regentes, que são representantes eleitos, imediatos no meio do povo de Deus. E eles têm então o papel, a incumbência, de velar sobre si mesmos, de cuidar de si mesmos e também do rebanho confiado a eles pelo Senhor Jesus. Nós entendemos que o ofício do presbítero regente é também um ofício de pastoreio da igreja, de autoridade na igreja, que formam então esse conselho. Nós cremos então que a palavra de Deus nos ensina que deve ser assim no meio do povo de Deus. Atos 15, 23 nos fala que os irmãos, tanto os apóstolos quanto os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios, Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. A palavra de Deus constantemente fala sobre presbíteros. E cabe aos presbíteros algumas funções importantes, como por exemplo o governo da igreja, a disciplina no meio do povo de Deus, a superintendência e o pastoreio. Também compete a eles admitir aqueles que se tornam membros, admitindo-os à comunhão. Também cabe aos presbíteros velar pela doutrina sã e também participar dos concílios da igreja. O cargo de presbítero regente é, no final das contas, de grande importância. E ele envolve uma solene responsabilidade no meio da igreja. Todos os que exercem esse papel devem buscar em Jesus, nosso Senhor, de quem procede todo o poder e autoridade, a graça necessária para cumprir os seus deveres. E diante disso, diante dessas explicações, nós vamos proceder agora à ordenação e à investidura do nosso irmão Olivério. Por favor, querido, venha à frente, que foi eleito por essa igreja para que ele pudesse tomar parte do governo da igreja como um presbítero regente. E agora eu gostaria de seguir algumas perguntas constitucionais ao nosso irmão Olivério e pedi-lo para que responda alto bom som para toda a nossa igreja, antes de nós orarmos ordenando. Querido irmão, você crê que a Escritura do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra infalível de fé e prática? Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos dessa igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Ainda, você sustenta e aprova o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Quarto, aceita também o ofício de presbítero regente dessa igreja e promete desempenhar fielmente os deveres desse cargo? E por último, promete procurar manter e promover a paz, a unidade e a edificação e a pureza da igreja? Amém. Diante dessas palavras afirmativas, eu volto de novo para vocês, irmãos, e pergunto: vocês, membros dessa igreja, reconhecem e recebem este nosso irmão, querido Olivério, como presbítero regente dessa igreja? Além disso, vocês prometem tributar também a ele toda a honra, animação e obediência no Senhor,
para que, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, ele possa cumprir o seu ofício? Amém. Louvado seja o Senhor. Diante dessas palavras, nós vamos então agora proceder a esse momento de ordenação e investidura orando pelo nosso irmão. Quero pedir a Olivero que possa se ajoelhar. Eu gostaria também de estender um convite agora a todos os nossos presbíteros aqui presentes, presbíteros em disponibilidade. Se você é um presbítero em disponibilidade, por favor, venha à frente também, se você puder. Nós queremos ter a sua presença aqui também, cumprindo esse momento, orando pela vida do nosso irmão Olivero. Então, se há entre nós algum querido irmão, presbítero em disponibilidade, Antíodes, obrigado. Vamos orar e pedir a graça do Senhor sobre a vida deste irmão nosso querido. Senhor, nós oramos mais uma vez e clamamos agora, Deus, a Tua graça e a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida do nosso irmão Olivero, sobre sua família, sobre seu lar, rogando, ó Deus, sobre ele graça, bênção ser medida em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o capacite e que Tu mesmo, ó Deus, por intermédio do Teu Santo Espírito, possa ordená-lo a esse cargo. Possa, ó Deus, investi-lo da Tua graça e da capacitação do Senhor para o cumprimento desse ofício. Deus, ser com ele a cada dia. Ser com ele, ó Deus, dando-lhe graça, capacidade, integridade e fortalecimento no Senhor. Nós te rogamos bênção, Deus, sobre a vida desse irmão querido. E que ele possa encontrar, ó Deus, no meio desse conselho, um ambiente, ó Deus, de autoridade, de crescimento, de serviço mútuo, em nome de Jesus. Nós o acolhemos também, ó Deus, como conselho dessa igreja, dando a ele nossa destra de companhia, para que ele possa exercer com paz, com companhia, com amizade, com sustento do Senhor e da nossa caminhada conjunta, Deus, este ministério que o Senhor cabe a ele, Deus, designado e eleito pela sua igreja. Nós clamamos, ó Deus, a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, pode ficar em pé. Querido irmão Olivério, eu agora declaro, então, formalmente eleito, ordenado e investido para o cargo de presbítero regente da nossa igreja. Que Deus te abençoe e te capacite em nome de Jesus. Receba agora a destra de companhia, pode vir de lá para cá, que o Senhor te abençoe mais e mais em nome de Jesus. Amém. Agradeço aos irmãos presbíteros, todos podem descer. Amém. Louvado seja o Senhor.